e conduzindo. Rogo a Deus, rogo ao Espírito Santo, que Ele conceda a graça de nessa partilha, de não ser dada uma aula, de não ser dada uma formação, mas que o Senhor nos dê a graça de mergulhar um pouco na profundidade, na compreensão daquilo que o ano de fé tem como meta. Entendemos a nossa fé. Então, o tema principal é: creio em Jesus Cristo, concebido pelo poder do Espírito Santo. Só que o catecismo da igreja, ele começa falando na meditação do credo, inicialmente com uma pergunta: por que o Verbo se fez carne? Porque a nossa profissão de fé, que é o que nós estamos meditando, crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. E a resposta que o catecismo dá é que o Verbo se fez carne para nossa salvação. E aí eu quero ler um pedacinho para vocês de algo para a gente entender um pouco da misericórdia de Deus, sobre por que Ele mandou o seu próprio Filho a ter conosco, a estar conosco. Primeiro, porque a nossa missão é de ir e evangelizar, de sair daqui e evangelizar. Então o catecismo ele fala muito do papel nosso, de assumir a postura de pregar como Jesus, de ser a igreja. Por quê que o Senhor mandou o Verbo para nos salvar? Porque Ele olhava uma humanidade doente, que precisava ser curada. Uma humanidade que estava no estado miserável e infeliz. Quando eu lia isso, eu ficava pensando que eu ainda conheço muita gente nessa situação. Porque a gente olha para o nosso mundo de hoje, e a gente olha essa reflexão, e a gente ainda consegue, infelizmente, ver uma humanidade que está doente. Ver pessoas que estão perdidas e que não se encontram. E nesse momento que o Senhor fala, e o que o Senhor faz, Ele manda o seu próprio Filho se encarnar, até conosco. Deixa eu só... Eu quero ler um pouquinho essa meditação. É de um santo. Não está o rodapé aqui. Mas é quando ele coloca essa observação de por que o Senhor fez que o Verbo se tornasse entre nós. Doente, a nossa natureza precisava ser curada. Decaída, ser reerguida. Ser morta, ser ressuscitado. Havíamos perdido a posse do bem. Era preciso restituí-la. Enclausurados nas trevas, era preciso trazer-nos à luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, um socorro. Escravos, um libertador. Essas razões eram sem importância?
não era tal que comoveriam a Deus a ponto de fazê-lo descer até a nossa natureza humana para visitá-la, uma vez que a humanidade se encontrava em estado tão miserável. Eu li isso, acho que pelo menos umas 10 vezes, porque só esse trecho que está no catecismo, ele nos dá a graça de penetrar um pouco no que é a misericórdia de Deus. E acolher a fé significa você falar, eu acredito nisso que está escrito aqui, ou assumo apenas que isso é uma literatura. Como está a nossa humanidade hoje? O Conselho de Medicina está recomendando o aborto até os 3 primeiros meses de gravidez. Tanto que precisávamos de cura, de restauração de família, mas os focos e as preocupações se tornam essa. Jesus desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria. E se fez homem e se fez carne para nos tornar participantes da natureza divina. Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo assim a filiação divina, se torne filho de Deus. A gente precisa penetrar um pouco agora, primeiro no que implica esse Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, veio um pouco da formação, mas que essa formação, essa explicação que o catecismo nos dá, ela sirva para nós entendermos esta dimensão de Jesus. Se não conhecemos e não nos aprofundamos naquilo que é proposta da nossa fé, a nossa fé não tem raiz. A nossa fé é balançada por qualquer argumento. A nossa fé é balançada por qualquer provação. A nossa fé é balançada por qualquer 2012, por qualquer boato de que o mundo vai acabar. Então, vou ler para vocês um trechinho aqui. A humanidade de Cristo não tem outro sujeito, senão a pessoa divina do Filho de Deus, que a assumiu e o fez desde a sua concepção. Por isso que o concílio de Éfeso proclamou que Maria se tornou de verdade Mãe de Deus pela concepção humana do Filho de Deus em seu seio. Mãe de Deus, não porque o Verbo de Deus tirou dela, de Maria, a sua natureza divina, mas porque é dela que ele tem o corpo sagrado dotado de uma alma racional, unindo ao qual na sua pessoa se diz que o Verbo nasceu segundo a carne. Por isso que o credo ele fala o quê? Que Jesus foi gerado, não criado. Jesus foi gerado, não criado. Jesus não brotou do estalo. Quis o Senhor no seu plano escolher Maria, e daqui a pouco nós vamos ver que a maior meditação dessa parte do creio é justamente o sim de Maria, que acolheu o poder do Espírito Santo na concepção. Mas nós precisamos entender isto, esse conceito. Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando Jesus se sujeitou a ser verdadeiro homem, ele se sujeitou a estar dentro de uma limitação humana, de um corpo que sentia fome, de um corpo que sentia sede, de um corpo que sentia medo. E nessa condição de Jesus, de totalmente humano e totalmente Deus, ele tinha plena consciência daquilo que era desígnio de Deus, mas também aquilo do qual ele não tinha conhecimento, ele assumia. Exemplo disso, quando pergunto para ele sobre o juízo final. Isso está com o Pai, não compete a mim. Então,
a gente precisa pedir agora ao Espírito Santo que vá colocando no nosso coração esse entendimento. Nós cremos num Deus que é trino também, mas que se deixou ser criado, formado num ventre humano, ser sujeito à limitação da humanidade, para que pudesse ser como escravo, se fazer o menor de todos, porque Ele é Deus. O Catecismo da Igreja reforça, ele trabalha muito essa questão, por causa das grandes batalhas que foram enfrentadas no início da Igreja. Nos questionamentos, quando falavam que Jesus brotou, Jesus foi criado. Daqui a pouco a gente vai meditar um pouco sobre a Imaculada Conceição de Jesus. O quanto foi de alvo de ataque, alvo de dúvida, de heresias, de apostasias dentro da igreja. Então, primeiro, nessa noite, cremos em Jesus. Cremos em Jesus, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Um Jesus que se fez homem. E que possamos ter agora no nosso coração o que significa um Deus se fazer homem. Significa um Deus passar fome. Significa um Deus estar no Horto das Oliveiras e falar: Pai, afasta de mim este cálice. Jesus permaneceu o que era, assumiu o que não era. Jesus permaneceu o que era, assumiu o que não era. São João Crisóstomo fala o seguinte: o Filho único e Verbo de Deus, sendo imortal, vos dignaste por nossa salvação encarnar-vos da Santa Mãe de Deus e sempre Virgem Maria. Vós, que sem mudança vos tornaste homem e fostes crucificado, ó Cristo Deus, que por vossa morte esmagaste a morte, sois um da Santíssima Trindade, glorificado com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus trabalhou com mãos humanas, pensou com inteligência humana, agiu com vontade humana, amou com coração humano. Nascido da Virgem Maria, se tornou verdadeiramente um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Por isso que falamos o quê? Que Jesus é o novo Adão. O primeiro Adão caiu no pecado, mas quis Deus, a sua misericórdia, mandar seu filho se tornar homem, em tudo igual a nós, exceto no pecado. Exceto no pecado. Que o Espírito Santo, nesse momento, ele também possa estar colocando em nosso coração esta graça deste entendimento. Muitas vezes nós falamos para os nossos filhos: eu te amo tanto, mas não dá para explicar como eu te amo. Jesus agora e o Deus Pai fala para nós: eu te amo tanto, mas não dá para explicar como eu te amo. Então eu mando o meu filho para morrer por você. Você sente medo? O meu filho sentiu medo. Você sente angústia? O meu filho sentiu angústia. Você sente dor? O meu filho sentiu dor. Mas o que Jesus fala para nós agora: Senhor, eu creio. Mas Jesus fala para nós agora: volte-se para mim. Porque em tudo sou igual a você. Mas eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado que te arrasta para o fundo. Esta alma humana que o Filho de Deus assumiu é dotada de um verdadeiro conhecimento humano. Enquanto tal, este não podia ser em si ilimitado. Olha só. Às vezes nós não temos essa concepção. Talvez nós imaginemos, especialmente o Catecismo coloca sobre a vida oculta de Jesus na sua infância, antes de ele iniciar sua vida pública.
Jesus era Deus, mas na sua humanidade ele era limitado. Jesus teve de fazer cocô na calça. Jesus teve de aprender a comer. Jesus teve de aprender a falar. Jesus teve de aprender a andar. Jesus, com certeza, foi admoestado. Não vá aqui que você vai se machucar. Não coloque a mão aí. Em tudo, Jesus viveu essa humanidade. Então, na realidade, o que o Senhor fez com Jesus? O Senhor pegou alguém que calçava 41, enfiou um sapato 25 no pé e falou: esse é teu. Anda com esse sapato até eu dizer a hora que você vai tirar esse sapato. Muitas vezes nós não conseguimos nem o nosso número sustentar. Nem a roupa do nosso tamanho. Nem o nosso sono, a nossa vigília. Lembra de Jesus para os apóstolos? Nem vigiar vocês conseguem? Que difícil é o nosso jejum. Que difícil é a nossa vigília. Então Jesus vivia essa limitação. Exercia-se nas condições históricas da sua existência, de espaço e de tempo. Ou seja, Jesus era sujeito a tudo. Jesus não tinha bilocação. Jesus não lia os pensamentos. Não. Ele teve de viver essa limitação humana. O Filho de Deus, ao se tornar homem, pôde aceitar crescer em sabedoria, em estatura e graça. É o que Lucas 2 fala para nós. Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, mas também informar-se sobre aquilo que na condição humana se deve aprender de maneira experimental. É aquilo que nós falávamos. Jesus, fala mamãe. Jesus, vamos rezar, pega o Torá. Tudo. Jesus foi circuncidado. Tudo. Por sua união à sabedoria divina na pessoa do Verbo, o conhecimento humano de Cristo gozava em plenitude da ciência dos desígnios eternos que viera revelar. O que significa isso? Jesus tinha consciência da sua missão. Jesus sabia de tudo o que ele teria de viver. O que Jesus reconhece desconhecer neste campo, ele declara não ser a sua missão revelá-la. Não compete a mim, mas compete ao Pai. Aquilo que não era o métier dele, ele falava. Jesus possui duas vontades e duas operações naturais, divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes. Essa é a diferença, talvez, de Jesus no teu pecado. Porque muitas vezes a nossa humanidade, é como a gente costuma falar, tem uma força de gravidade constante nos puxando aqui para o chão. Nos puxando para o julgamento, nos puxando para a mágoa, nos puxando para parar, para o desânimo. Tudo na humanidade de Jesus e na divindade de Jesus leva para o alto. E nós temos de lutar com esse corpo que insiste em amar essa terra. Esse corpo que insiste em querer o cobertor. Esse corpo que insiste muitas vezes em encher a pança. Esse corpo que insiste muitas vezes em ter, em possuir. A anunciação a Maria, ela inaugura a plenitude dos tempos. Então o que nós falamos no creio? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Então, isso é belo. Primeiro porque a gente começa a entender realmente o papel de Maria. O que é a Imaculada Conceição? Por que Maria foi escolhida? Primeiro, dogma da igreja. Maria, Deus sabe os desígnios dele, foi já formada sem a mancha do pecado. Humana, mas sem a mancha do pecado. Maria foi precedida por santidade de outras mulheres. Ou seja, Eva pecou.
Mas mesmo assim o Senhor prometeu a Eva o quê? Ela ser mãe de todas as gerações. O Senhor prometeu isso a ela. E depois veio quem? Depois de Eva. Veio Ana, mãe de Samuel. Veio Sara. Veio Ruth. Veio Judite. Então, na história da igreja, quantas mulheres diferenciadas na santidade, na fidelidade a Deus, precederam a Maria. Mas o Senhor já tinha escolhido. Já tinha escolhido Maria. Maria é convidada a conceber aquele em quem habitará corporalmente a plenitude da divindade. Entendemos isso. Maria foi escolhida para ser habitáculo corporal do divino. Esse mistério não cabe a mim explicar. Como o Espírito Santo concebeu? Os documentos da igreja colocam mesmo assim: concebido sem sêmen. Sem sêmen. Ao longo da história da igreja, muitos ataques. Quer a simbologia, quer história. Mas o que a igreja nos lembra? Que o dogma mais atacado da fé católica foi justamente a concepção imaculada de Nossa Senhora. Não só por cristãos, mas por pagãos, por leigos, todos atacam. Mas a igreja se manteve firme nessa verdade. A missão do Espírito Santo está sempre conjugada e ordenada à do Filho. O Espírito Santo é enviado para santificar o seio da Virgem e fecundá-la divinamente. Ele, que é o Senhor que dá vida, fazendo com que ela conceba o Filho eterno do Pai, em uma humanidade proveniente da sua. O Senhor precisava da humanidade de Maria. Mas o Senhor escolheu uma mulher sem mancha para habitar. Quis o Pai das misericórdias que a encarnação fosse precedida pela aceitação. Por quê? Maria fala o quê? Faça-se em mim conforme a tua vontade. Por que o Senhor permitiu que Maria aceitasse? Porque o Senhor quis que da mesma maneira que por uma mulher veio o pecado, por uma mulher viesse a salvação. Pelo sim de Eva, nós decaímos. Pelo sim de Maria, nós temos um canal de graça para nos reconciliarmos. Nós temos um canal de graça para nossa salvação. É lógico, para você entender o contexto. Salvação do quê? A salvação, meu querido, minha querida, é a tua fé que vai dizer para você se você precisa ser salvo, se você crê que há uma eternidade que estamos vivendo ou não. Há pessoas que creem em tudo, acreditam em tudo. Há pessoas que não creem em nada. Há pessoas que creem, que escolhem aquilo que é conveniente acreditar. Quando é conveniente acreditar na Igreja Católica, eu acredito na Igreja Católica. Quando é conveniente acreditar no Espiritismo, eu acredito no Espiritismo. Quando é conveniente acreditar no horóscopo, eu acredito no horóscopo. Mas eu louvo a Jesus porque hoje aqui essa dúvida não cabe. O que cabe é que nós precisamos pedir hoje ao Espírito Santo e a Jesus Eucarístico que marque o nosso coração com essa verdade. Nós precisamos ter hoje, esta noite, o nosso coração marcado. Primeiro, para saber que se eu tenho tristeza, se eu tenho doença, se eu tenho provação, eu tenho sobretudo alguém que me ama, alguém que me amou muito, que mandou seu filho para me salvar. E que eu tenho uma mulher, uma intercessora, que foi um sinal de diferença na humanidade. Uma mulher que deu um sim, faça-se em mim conforme a tua vontade. Porque nós precisamos pedir essa graça de falar, Senhor, eu também quero que se faça em mim a tua vontade. Quando muitas vezes eu sou tentado falar, Senhor, afasta de mim esse cálice, porque eu não suporto este peso.
Maria sabia que ia ver aquele filho Deus sofrer, ser humilhado, ser crucificado. Que diferença que é de uma mãe que aceita carregar um filho anencéfalo, sabendo que vai ter um fim marcado, limitado. E muitas vezes nós nem isso queremos. Muitas mães querem tirar o filho. Se o filho tem síndrome de Down, vamos tirar. Se o filho não tem olhos azuis, vamos tirar. Nós não temos hoje a consciência dessa dimensão. Mas nós precisamos viver isso. Porque senão nós vamos ficar aqui na teoria, que é bonita a explicação do catecismo. Mas o que eu sinto no meu coração é que nessa noite, aquilo que ao ler o catecismo, ao ler uma explicação, eu entendo o fundamento, eu preciso agora incorporar no meu coração. Lembre-se, você que é casado, você que é casada, você que é filho, de alguém em algum momento que falou assim, olha, eu te amo muito. E a alegria que você sentiu ao saber que aquela pessoa te ama. Nós muitas vezes não conseguimos hoje viver essa dimensão desse divino. Jesus nos ama. Deus nos ama. E na sua misericórdia nós podemos estar proclamando nessa noite. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Jesus nasceu da Virgem Maria. E Jesus nasceu da Virgem Maria porque Maria disse sim. Esta santidade resplandecente, única da qual Maria é enriquecida, desde o primeiro instante de sua concepção, vem inteiramente de Cristo. Em vista dos méritos de seu Filho, foi redimida de um modo mais sublime. Mais do que qualquer outra pessoa criada, o Pai a abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, no céu e na terra. Ele a escolheu nele, Cristo, desde antes da fundação do mundo, para ser santa e imaculada em sua presença, no amor. Essa é a beleza de Maria. Um pouquinho sobre essa virgindade de Maria. Por vezes se tem estranhado o silêncio do Evangelho de Marcos e das epístolas do Novo Testamento sobre a concepção virginal de Maria. A isto deve-se responder: a fé na concepção virginal de Jesus deparou com intensa oposição, zombarias ou incompreensões da parte de não crentes, de judeus ou pagãos. Ela não era motivada pela mitologia pagã ou por alguma adaptação às ideias do tempo. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé. O sentido deste acontecimento só é acessível à fé. Então não sou eu, na minha limitação humana, na minha limitação teológica, na minha limitação filosófica, que vou me dedicar aqui a tentar convencê-lo a crer na concepção virginal de Maria. O príncipe deste mundo ignorou a virgindade de Maria e o seu parto, da mesma forma que a morte do Senhor. 3 mistérios proeminentes que se realizaram no silêncio de Deus. A virgindade de Maria manifesta a iniciativa absoluta de Deus em encarnação. Jesus tem um só Pai, Deus. A natureza humana que ele assumiu nunca o afastou do Pai. Por natureza, filho de seu Pai, segundo a divindade. Por natureza, filho de sua mãe, segundo a humanidade. Mas propriamente, filho de Deus nas suas duas naturezas. Vou repetir. Por natureza, Jesus é filho de sua mãe. Filho de seu pai, segundo a sua divindade. Por natureza, Jesus também é filho de sua mãe,
segundo a sua humanidade, mas propriamente Filho de Deus nas suas duas naturezas. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Jesus, este novo Adão, inaugura pela concepção virginal o nascimento dos filhos de adoção do Espírito Santo pela fé. Como se fará isto? Foi a pergunta de Maria. A participação na vida divina não vem do sangue, não vem de uma vontade de carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Esse é o cerne da nossa fé. Maria pergunta o quê? Como se fará isso? Que o anjo fala: o Espírito Santo virá sobre ti. E Maria acolheu que o Espírito Santo vinha sobre ela. Quantas vezes perguntamos ao Senhor: como se fará isso, se sou tão limitado? Como se fará isso, se sou tão medroso? Como se fará isso, se sou tão humana? Então precisamos ser filhos agora pela fé, de adoção, para pedir essa graça à Nossa Senhora, essa graça de acolher os desígnios de Deus na nossa vida, confiar que o Espírito Santo tudo pode. Talvez você esteja aqui hoje com um problema que na tua concepção humana seja insolúvel. Mas o Espírito Santo hoje quer falar para você que da mesma maneira que ele veio sobre Maria, ele pode vir sobre o teu problema. Não há problema sem solução. Não há mágoa sem perdão. Não há caminho sem saída. Não há porta que esteja fechada. Se eu me disponho a como Nossa Senhora dar o fiat, faça-se. Faça-se. Sobretudo nessa noite, Jesus, é o que nós pedimos. Faça-se. Que tudo que lemos nesse catecismo, Senhor, sobretudo nessa noite, ele possa transcender do papel, transcender, Senhor amado, do escrito, da teologia, da filosofia, da antropologia, mas que ele possa penetrar na tua vida, na minha vida. Porque senão eu vou sair do seminário de fé muito bem estudadinho, muito bonitinho, uma lição de casa bonita, bem feita, com muita teoria. Mas essa teoria que o catecismo nos coloca tem de ser prática na nossa vida. Quanto por cento do nosso sim está próximo desse sim? Qual a porcentagem do nosso sim? Maria é virgem porque a sua virgindade é o sinal da sua fé, absolutamente livre de qualquer dúvida e de sua doação sem reservas à vontade de Deus. É a sua fé que lhe concede se tornar a mãe do Salvador. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé de Cristo do que concebendo a carne de Cristo. Olha que bonito. Maria é mais bem-aventurada recebendo a fé. É mais bem-aventurada porque ela recebeu, porque ela aceitou, porque ela deu sim, do que por ela ser o forno, o receptáculo, o habitáculo, o que forneceu a matéria biológica humana para Jesus ser formado, que deu abrigo em 9 meses de gestação de Jesus. Hoje, diante de Jesus, nós precisamos pedir essa graça. Como eu gostaria de ser bem-aventurado. Você não gostaria de ser bem-aventurado? Você não gostaria de ser bem-aventurada?
Qual a tua meta? Céu. Mas nós viemos aqui hoje e muitas vezes nós nos comportamos como se não merecêssemos o céu. Nós merecemos o céu. Tudo isso, esse plano de amor, esse plano de salvação, é porque eu mereço o céu. Eu só preciso acolher isso. Eu só preciso falar para Jesus: Jesus, eu sou assim, limitado, sou medroso, sou muitas vezes, Senhor Jesus, infiel. Mas Jesus, eu mereço. Eu mereço, Jesus, por tudo aquilo que você passou. Peça ao Senhor essa graça. Medita um pouco nisso. Isso tudo que o catecismo nos coloca sobre a fé, sobre o creio, não é pela teoria. Mas hoje eu preciso pedir essa graça, porque muitas vezes eu não me comovo, eu não sinto. Mas hoje eu acho que eu preciso sentir. Fé eu não sinto. Eu decido se eu tenho ou não. Mas o que eu mais tenho pedido para Jesus é que Ele coloque no meu coração o sentimento profundo de quanto Ele me ama. Porque se você tiver no teu coração e tomar posse de que Jesus te ama, quem que te segura? Quem nos segura? O que Paulo nos fala? Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Não será a dor, não será a tempestade, não será a angústia. Nada nos separará do amor de Deus. O que tem separado você do amor de Deus? O que tem separado você da graça de Deus? Você está deixando a angústia te separar? Será que você está cedendo lugar para a depressão, achando que a tristeza e a solidão vai te separar do amor de Jesus? Será que você acha que a provação financeira te separa do amor de Jesus? Você acha que o adultério te separa do amor de Jesus? Arrependa-se. Volte. Quem somos nós para acharmos que não somos dignos do amor de Deus? Quem somos nós para acharmos que não somos dignos desse plano de salvação? Quem somos nós? Jesus é concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da Virgem, porque ele inaugura a nova criação. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Primeiro homem, quem foi? Adão, tirado da terra. Mas Jesus está agora inaugurando um novo tempo. Porque o Senhor nos deu a graça agora de vir um segundo homem, tirado do céu. Tirado do céu. Nós precisamos entender essa dimensão. É da plenitude de Jesus, cabeça da humanidade remida, que nós recebemos graça sobre graça. Isso nos interessa. É a parte que nos cabe. É desta plenitude de Jesus que nós recebemos o lucro, a graça sobre graça. Você tem recebido graça sobre graça? Ou será que você tem visto mais desgraça sobre desgraça?
como você tem olhado a tua vida. Aquilo que o Senhor te coloca nesse plano de amor. Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Eu queria chamar agora o Santíssimo, que fosse preparar. Enquanto Jesus é preparado, eu queria que nós cantássemos aquela música, Chico, Cenáculo de Amor. Porque nós precisamos viver nessa noite, sobretudo, não o teste, se aprendemos tudo sobre o mistério da Imaculada Conceição, sobre o porquê o Verbo se fez carne, mas nessa noite, no dia de hoje, quando eu lia tudo isso, o que mais me tocava é que nessa noite, diante de Jesus, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos torne muito próximos de Maria. Porque Maria, talvez nessa noite, e no dia que nós vivemos e no tempo que nós vivemos, é o que mais temos de próximo a nós. Humana. Concebeu um filho homem, um filho Deus, que entregou para ser morto, para que pudesse viver um plano de salvação, do qual nós somos herdeiro. É lógico que a gente tem as nossas manchas. Semana que vem é Semana Santa. Eu acho que a gente precisa, nesse último grupo de oração antes da Páscoa, antes do sábado, aleluia, pedir justamente essa graça. De termos a aceitação de Maria. A prontidão de Maria. Senhor, faça. Não sei o que você quer. Não sei o que você quer. Mas faça, Senhor, nessa noite. Faça na minha vida, Senhor. Que possamos viver isto. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Ela conhece bem todos seus queridos filhos e não deixará faltar para nós seu auxílio. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vossa amadíssima esposa. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui diante de Ti, por essa verdade que Tu és. O Senhor não é teoria, Jesus.
O Senhor não é um faz de conta, não é um símbolo. É o próprio Jesus que está aqui, a sua própria carne, o seu próprio sangue. Filho de Maria, filho da rainha, filho da Imaculada, Mãe de Deus. Nós queremos professar essa fé, dizer que nós cremos em Jesus, nascido de Maria, que nós possamos, Jesus, a cada vez que nós rezarmos o creio, estarmos conscientes da nossa fé. Que essa oração do creio não venha contra nós, porque quando nós rezamos sem fazer conta daquilo que nós falamos, nós estamos até assumindo uma maldição, porque nós não nos apropriamos, não reverenciamos aquilo que nós estamos falando, mas falamos da boca para fora. Senhor Jesus, nós te pedimos que nós possamos bem conhecer a nossa fé e bem professar a nossa fé e viver a nossa fé. Que nós possamos colher todos esses sábados que nós estamos refletindo e meditando no creio em Deus Pai, toda a nossa fé. Porque se nós soubermos meditar e saber viver, nós não buscaremos respostas para os nossos conflitos, para os nossos desafios em lugares errados. O Senhor oferece tudo aquilo que nós precisamos. E a nossa fé não está alicerçada em conversas. A nossa fé está alicerçada numa fé sólida. Numa fé que vem de muitos e muitos anos, que o Senhor mesmo instituiu na igreja. Muito obrigada, Senhor. Nós queremos não somente agradecer, mas assumimos a fé que nós professamos. A fé que nós recebemos no batismo, que nós confirmamos na crisma. Permita, Senhor Jesus, que cada um de nós deixe de lado o assistir à missa, mas o participar da missa. Que nós batizados possamos ser protagonistas, participar, assumir a missão de batizados na igreja. Ao invés de cruzarmos os braços e reclamar do que não está bom, do que fulano não fez direito. O Senhor olha para mim hoje. O chamado é para mim. E a resposta só pode ser minha. E a consequência na minha vida também, só eu vou assumir. E hoje Jesus olha para você, olha para mim e diz assim: quem eu sou para você? Eu sou o Senhor da sua vida? Ou eu sou alguém que você admira? Ou eu sou alguém que você esbarra de vez em quando? Quem eu sou para você? Como você tem vivido a sua fé? Nos livros? Ou você tem vivido na prática, na provação? Naquele momento onde você quer desistir da sua família? Onde está a sua fé? Eu carreguei a minha cruz, e você? Onde está a sua cruz? Em que parte do caminho você deixou a sua cruz? Meu filho, não abandone a sua cruz. Faça como eu, abrace, beije a cruz. E se você a perdeu, volte no seu caminho e abrace a sua cruz. Eu fiz tudo aquilo que eu podia ter feito, e você? E hoje Jesus quer acolher
todas as angústias do teu coração, tudo aquilo que te fez muitas vezes estar aqui hoje, tudo aquilo que aconteceu essa semana. Jesus quer acolher, mas não somente acolher, Ele quer dar a resposta. Mas onde você, meu filho, tem buscado as respostas? Será que o seu sofrimento e as suas lágrimas são maiores do que eu? Eu sou infinitamente maior do que o seu sofrimento. Por isso, coloca sobre mim todo esse fardo. Eu que estou aqui para te curar, para te acolher, mas também para te corrigir, para te orientar como você deve seguir, como devem ser os seus passos daqui para frente, em quem você deve se apoiar, a quem você deve perdoar, a quem você tem que parar de julgar para poder me receber. E eu convido você a olhar para Jesus. É Jesus que fala com você. E com certeza muitas pessoas trazem à mente coisas que aconteceram essa semana, situações que vêm ao coração. E é hora de entregar para Jesus. Jesus faria tudo novamente por você. E cada Santa Missa, esse sacrifício é renovado por amor a você. Onde você tem buscado o seu apoio? Jesus, vem acolher, vem receber, Jesus. Vem receber de cada um, Jesus, aquilo que mais inquieta o coração. E eu vejo também que não são só inquietações, mas também, assim, questionamentos, dúvidas do que fazer, por onde começar, questionamentos até da própria fé. É só no Senhor que você vai ter a resposta. E muitas vezes nós nos baseamos, nós buscamos formação em tanta coisa que deforma, em tantos conselheiros mentirosos, que não estão ao lado da vida, não estão ao lado da família, não estão ao lado da igreja. E na hora da dor, quem é que te acolhe? Na hora que ninguém tem resposta, quem é que tem o coração aberto e chagado para te receber? E eu vejo assim o catecismo da Igreja Católica como até uma bula na mão de pessoas buscando respostas. Muitas vezes a gente quer a bênção de um padre, a gente vai na segunda-feira atrás de uma pessoa e reza por mim, na terça-feira reza por mim, na quarta-feira atrás de outra pessoa reza por mim, na sexta-feira reza por mim. Mas será que nós temos buscado a verdade? A vontade de Deus expressa nos ensinamentos da igreja? O milagre vai acontecer vindo das mãos de Jesus, mas a partir da nossa abertura de coração. Vem nos dar essa graça, Senhor. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que estivesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim.
Eu sei bem que tens sofrido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, essa é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque eu te amo. Ninguém te ama como eu. Adora Jesus, porque essa declaração de amor que Ele faz para mim, faz para você. Ninguém te ama mais do que Ele. Às vezes o nosso coração, o nosso agir, o nosso pensar não se comporta como alguém que sabe que tem este amor imenso, profundo por nós. Adora Jesus agora com os teus lábios. Se você não sabe, vá orando em línguas. Vai pedindo ao Senhor que te dê essa graça de adorá-lo primeiro porque você existe. Adorá-lo por tudo que Ele te deu. Adorá-lo porque Ele te trouxe aqui hoje. E talvez você não tenha motivos para estar aqui hoje, no teu humano entendimento. Louva Jesus. Solta a tua voz. Obrigado, Jesus. Louvado, bendito seja, Senhor. Adorado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Agradece a Jesus esse amor que você não sente, talvez. Esse amor que você não compreende. Vem nos alimentar, vem cuidar de nós.
Vá agradecendo. Vá adorando. Que a gente não deixe passar essa oportunidade, Jesus. Pedimos, Senhor Jesus, pela Geise Aparecida, que pede que Jesus ajude a ter mais fé. E também pelo emprego para o Anderson Mendonça. Colocamos isto a teus pés, Senhor. Ajude a nossa irmã, Senhor, a ter mais fé. Mas ajude também a mim, ajude a cada um de nós, Jesus, a ter mais fé. A Cida está pedindo, a Cida Domingues, paz, entendimento, mais fé. A Patrícia, lá da Praia Grande, ela pede pelo seu esposo, pelo Eduardo, que ele encontre a vocação que Deus sonhou para ele e que ele tome posse dessa vocação. Pedimos isso também para nós e peça isso para você também. O Senhor tem um chamado especial para você. Talvez você esteja hoje correndo, falando: Senhor, não esse caminho, não esse lugar, não esse chamado. Peça isso: Senhor, me ajude a tomar posse. A mim, Jesus, como consagrado dessa comunidade, me ajude a tomar posse, Senhor. A firmar pé nessa vocação, nesse meu sim. A Nádia também pede mais fé. E pede o discernimento para fazer a vontade de Deus. E também todos nós pedimos, Senhor, junto com a Nádia, esse discernimento, Senhor, para que possamos fazer, Jesus, a tua vontade. Dá essa graça, Senhor. Que façamos, Senhor, a tua vontade. E que se hoje, Jesus, não conseguimos ouvir qual a tua vontade, nos dá a graça, Senhor, de crescer na vida de oração, Jesus, de crescer na escuta. Que possamos nos despedir de Jesus. Vá pedindo a Jesus e vá se despedindo dele, falando esse faça-se. Faça-se, Senhor. Faça em mim, Senhor Jesus, a tua vontade, Senhor. Assim como Maria, Senhor, deu esse sim. Faça, Senhor Jesus, conforme a tua vontade na minha vida, Senhor. Aquilo que você quer, Jesus. Não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Meu Deus, a vida que eu tenho é só uma, e ela inteiramente eu vou te dar. Meu Deus, a vida que eu tenho é só uma, e ela inteiramente eu vou te dar. Meu Deus, a vida que eu tenho é só uma, e ela inteiramente eu vou te dar.